incapacidade de assumir os seus erros. Eu vou repetir: incapacidade de assumir os seus erros. Olha só, nada é mais autodestrutivo do que você negar a responsabilidade das suas próprias ações. Nada pode ser mais destruidor para a sua vida do que você negar, do que você fingir que você não é o responsável por aquilo que faz. Você não é o responsável por suas ações, por suas atitudes. Negar isso é entrar numa rota, é entrar num caminho de destruição para a vida. Agora, seja honesto, gente, isso é uma das coisas mais comuns que existem. As pessoas chegarem e não assumirem os seus erros, suas falhas, seus pecados. Elas têm sempre prontas, na manga, uma justificativa. Ao invés de se arrepender, você vai ver isso na vida de Saul, é constante. Samuel, ele é o profeta, ele é o sacerdote, é quem cuida da saúde espiritual da nação. E toda vez que Saul peca, Samuel se aproxima de Saul para o repreender, para chamar a sua atenção. Saul nunca diz: eu pequei. Ele é incapaz de dizer: eu errei. Ele diz uma vez e nós vamos ver o porquê que ele disse. Ele estava com uma outra coisa na cabeça. Ele sempre apresenta para Samuel uma justificativa. Ele diz: não, então, na verdade, o que aconteceu, ele não se responsabilizava. Ele não assumia a sua responsabilidade por aquilo que ele fazia. Saul era incapaz de dizer: eu errei. Eu errei. E isso é um caminho de autodestruição. Quando você é incapaz de dizer: cara, minha vida está assim, minhas finanças chegaram nesse ponto, meu casamento chegou nesse ponto, cara, eu errei. Eu cometi falhas, eu agi, eu deixei de agir, enfim, eu errei. Mas não é esse cinismo do eu errei. Eu já vi, eu tenho algumas imagens na minha cabeça, porque, enfim, já tenho quase 40 anos de idade, né? Então já tenho uma estrada aí. E eu já vi pessoas dizerem o seguinte para mim: Aquiles, eu cometi muitos erros. Aí quando uma pessoa fala isso para mim, eu digo: poxa, que bom, essa é a chave para a mudança, quando você reconhece, quando você fala: pô, eu cometi muitos erros. E daí você pergunta para a pessoa: ah, é? Tipo Willy Wonka, fale-me mais sobre eles, né? Quais são esses erros? E daí sabe o que a pessoa fala? Meus maiores erros foram o de acreditar em outras pessoas. Aí eu digo: não tem jeito, não. Vai continuar no buraco. Porque até nessa hora a responsabilidade é dos outros. Até nesse momento a culpa é sempre de terceiros. Não assume, não bate no peito, não faz como Davi, quando Natan chega e conta aquela história da ovelhinha e tal para Davi, e bota o dedo na cara dele e falou: rapaz, você é esse homem. O que é que Davi faz, gente? Davi não fala: pô, Natan, peraí, entre nós aqui, você conhece Batseba, ela é um avião. Pô, ele estava tomando banho com a janela aberta, cara. Que é isso, cara? Eu não tenho sangue de barata, não. Davi faz isso? Não. O que é que ele diz? Pequei contra o Senhor. Eu conversava com a Dani esses dias, e talvez o momento mais triste da história de Davi foi quando ele levanta o censo de Israel, e isso foi uma abominação perante Deus, porque ele queria medir o tamanho da sua força e do seu reino e tal, e Deus falou: Davi, cara, sua casa vai cair, velho, eu não gostei do que você fez, e dá para você escolher aí 3 coisas, era fome e tal, era uma praga que ia durar 3 dias, e os inimigos. Ele falou: bom, eu prefiro ficar nas mãos do Senhor, então manda essa praga aí, porque o Senhor pelo menos tem misericórdia. E daí, que um anjo do Senhor começou a matar gente, começou a morrer milhares de pessoas na nação, uma praga atingiu a nação. Sabe o que Davi fez? Ele foi para a presença de Deus e falou: Deus,
mata minha família, atinge a minha casa. Esse povo não fez nada para merecer isso, foi eu quem fiz. Você consegue imaginar Saul tendo uma atitude dessa? Pelo contrário, Saul não, é por isso, gente, que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, é porque ele era capaz de reconhecer seus erros, suas falhas, seus pecados. Agora, essa incapacidade de assumir os erros, você sabe, é o nosso grande problema da nossa natureza caída, é o orgulho. É o orgulho. O orgulho não nos permite dizer, errei. E infelizmente, gente, nós temos um equívoco na nossa mente de pensar que orgulho tem a ver com a aparência da pessoa, com o jeito da pessoa, com a classe social da pessoa. Então, normalmente a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa simples, humilde, e ela acha que ela é humilde porque ela dirige um carro antigo. Humildade não tem nada a ver com o carro que você dirige, e nem orgulho tem a ver com o carro que você dirige. Tem a ver com outras coisas, com sua postura de vida, com sua atitude, principalmente perante os seus erros. Eu trabalhei com uma pessoa há muitos anos, e era engraçado que ela era assim muito orgulhosa, mas era até caricata a coisa, porque ela era incapaz de assumir seus erros, e ela fazia uma burrada atrás da outra. Trabalhava no escritório e tal, e esquecia de dar recado, e pedia para comprar as coisas, não comprava, pedia para fazer isso, não fazia e tal. E a gente era amigo e tal, e não sei o quê, eu era amigo do esposo também, e às vezes eu parava, olhava nos olhos dela, e dizia o seguinte, repita comigo, vamos lá, vai ser fácil, diga assim, eu errei. Ela não conseguia, não saía da boca dela. Eu falava, vai, eu te ajudo. Fala, eu? E a gente dava risada, mas não consegue. Não conseguia. Gente, existem pessoas incapazes de assumir os seus erros. Agora, seja honesto, como é que o evangelho começa, gente? Qual que é a mensagem primeira do Novo Testamento? Mateus capítulo 3, verso de número 2. O evangelho começa com João Batista anunciando a chegada do Messias. E qual era a mensagem de João? Mateus 3:2. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira mensagem do evangelho é uma mensagem o seguinte: você precisa mudar. Sua cabeça precisa mudar, sua mente precisa mudar, sua vida está errada, seu comportamento está errado. Mas hoje não, hoje as pessoas com medo de desagradar o outro, não, está tudo certo, continua aí desse jeito mesmo, e as pessoas não são capazes mais de assumirem-se como pecadoras, ou não. É o evangelho que tem que se moldar a mim. É a palavra que tem que se moldar ao meu comportamento. Não. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A mente precisa mudar. A mente precisa mudar. E note, eu gosto de frisar isso sempre, gente, porque não é só o comportamento. Porque quando você muda só o comportamento, isso vai ter prazo de validade. Eu chego para você e te ameaço. A gente tem se você fizer isso de novo, então nossa relação está rompida. Aí você diz, não, então agora eu vou ser bonzinho. Porque senão meu marido vai pegar as malas e vai embora. Ou senão minha mulher vai embora. Me ameaçou e tal. E daí o cara, sei lá, era cachaceiro ou mulherengo. Sei lá o que o cara é. E daí ele fica na linha. Mas ele não fica na linha porque ele acha que tem que ficar na linha. Ele não fica na linha porque ele entendeu que a cachaça está destruindo a vida dele, que a cocaína está destruindo a vida dele. Ele fica na linha porque senão a mulher vai embora. E daí aquele bom comportamento agora que ele tem, dura o quê? Dura 2 semanas. E quando ele tiver vontade mais uma vez, ele vai lá e vai usar, e vai fazer o que ele acha que tem que fazer, porque a mente não mudou. Ele é incapaz de assumir os seus erros. A história do filho pródigo é a história de um cara autodestrutivo. Você sabe disso que eu estou falando.
Ele é um cara que estava se matando. Ele pegou patrimônio do pai, foi embora de casa e começou a prostituição, gastar com meretriz, gastar... acabou, dilacerou tudo. A ponto dele chegar um dia e começar a cuidar de porco. Gente, cuidar de porco para um judeu, eu não sei se dá para comparar com alguma coisa aqui para a gente, mas é chegar no fundo do poço. O porco é um animal imundo para um judeu. Você imagina que um judeu não comia nem um torresminho gostoso assim, com limão em cima? Incapaz, achava que era pecado. Imagina só, você... Não, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder, não. Você imagina criar porco. Pois é, esse cara estava lá no chiqueiro. E ele estava querendo comer a comida que o porco estava comendo. E as pessoas falaram, não, você não pode pegar. Ou seja, ele estava tendo uma atitude o quê? Autodestrutiva. Sabe quando a vida dele mudou? Quando ele assumiu o seu erro. Talvez até então ele, meu pai, meu irmão, minha mãe, minha família, minha estrutura familiar e tal, não aguentava mais, é lei, é regra e não sei o quê, eu sou jovem, quero curtir a vida e tal. Sabe aquela coisa? Tá todo mundo errado e só eu tô certo. Conhece gente assim ou não? Eu li uma frase um tempo atrás, eu achei espetacular, que diz o seguinte, se uma pessoa te chamar de cavalo, ignore. Se duas te chamarem de cavalo, perceba que está havendo um levante contra você. Agora, se 10 pessoas te chamarem de cavalo, compre uma sela. Ou será que o mundo está errado e só você está certo? Mas a Bíblia vai dizer lá em Lucas 15, na história do filho pródigo, que chega um momento, e o texto diz assim, caindo em si. Caindo em si. Eu acho que é isso que falta para Saul, e é isso que falta muitas vezes para a gente. Essa ficha cair. Esse entendimento, cara, eu cheguei nessa situação econômica, não foi por causa da pandemia. Tem gente que está culpando a pandemia pela sua situação financeira, mas você está quebrado desde o Sarney. O cara, desde o governo militar, ele está devendo. Ele diz o seguinte, não, essa pandemia, nossa, eu me perdi financeiramente. Não é. Você pode continuar tirando para todo lado, isso talvez momentaneamente vai aliviar a sua consciência e vai te fazer dormir melhor, sabendo que a culpa é do governo e tal. Mas isso não vai resolver sua questão financeira. Sua questão financeira vai continuar sendo destruída. Eu li, não me lembro agora, de um pastor que estava fazendo o 7º casamento de uma ovelha dele, nos Estados Unidos. E a mulher chegou para o pastor e falou, pastor, espero agora que esse seja alguém, entendeu? Os outros 6, em nenhum momento ela passou assim pela cabeça dela, que de repente ela poderia estar errada, não. Então essa incapacidade de assumir os erros vai destruindo a nossa vida, vai nos colocando num ciclo autodestrutivo. E o que acontece com alguém que não reconhece seus erros? É alguém que vai repeti-los. Entende o que eu estou dizendo? Não. Quando você não reconhece que está errado, a sua tendência é repetir os erros que você já cometeu. Olha o que Provérbios 28 vai nos dizer. Provérbios 28, 13, diz assim: quem procura esconder seus pecados, não o quê? Não prospera, não avança, não vence. Mas quem confessa e abandona seus pecados, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Sabe, eu estava
antes do culto mesmo, pensando e orando e relendo esse versículo. Às vezes eu imaginava assim, principalmente quando eu era mais moço, né? Que isso tinha a ver com, assim, com um capricho de Deus. Dizendo o seguinte: não, eu só vou te ajudar se você dizer assim, eu errei. E Deus ficava lá, vai, fala, porque daí eu te ajudo. Sabe aquela pirraça que é? Mas não tem a ver. Não tem a ver com um capricho de Deus. Tem a ver com um princípio de Deus saber que se a gente não confessa, se a gente não assume nossos erros, nós vamos repeti-los. Nós vamos continuar nesse ciclo de... Vou te dar um exemplo, gente. Eu sempre fui muito cuidadoso financeiramente, sempre fui, desde criança. Minha mãe sabe, minha família, eu sempre tive caderneta de poupança, desde menino. Quando eu tinha 13 anos, gente, eu comprei uma casa. Eu sempre tive residencial Serra Verde. Esses dias eu atendi uma família aqui da igreja, falei, era para eu ser vizinho seus. Eu sempre juntei dinheiro e guardei, enfim. Teve um momento da minha vida que eu dei um passo errado, mas errado assim, eu assumi uma conta que eu não podia pagar. E eu sofri, cara, sofri, mas gemi anos da minha vida por ter assumido um compromisso financeiro, assim, que me sufocou, que acabou. Agora, gente, eu reconheci, eu falei, Deus, eu errei. Eu pequei, eu disse para mim mesmo, eu não saí atirando, falando, não, tal, foi fulano, foi beltrano, fui coagido, não, nada disso. Daí sabe o que aconteceu, cara? A coisa se ajeitou de novo, arrumou. Quando você confessa, quando você assume, eu não estou dizendo que você vinha aqui na frente, pastor, podia dar uma oportunidade, me dar um microfone, eu quero confessar meus pecados aí diante da igreja. Não é isso, não é teatro, não é para os outros, é para si. É para si. E é o mais difícil. É a gente olhar no espelho e dizer, cara, é responsabilidade sua. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Então, o que é que você precisa assumir hoje? Talvez na sua família, nos seus negócios. Talvez você não está parando num emprego. Todo ambiente de trabalho você é mandado embora. Daí você diz, eu sou perseguido. As pessoas têm inveja de mim. E tal, e não sei o que, é porque eu começo a me destacar. Cara, mas será mesmo? Será mesmo? Será? Você já parou para pensar que de repente você está chegando atrasado todo dia? Você não vê a hora de sair? Você sempre está querendo um benefício, você quer adiantamento, mas não quer, está sempre dando um atestado, sempre querendo dar perdido, tapear seu patrão, tapear todo lugar, é um ciclo. Daí você sai de um lugar, taca a empresa no pau. Aí fala, eu quero meus direitos, eu vou no sindicato. E tá, e pá, e pá, e pá. Aí você diz, cara, eu não sei o que acontece. Eu sei. Deus sabe. E é bem provável que você saiba também. Mas enquanto você não assumir isso diante de si, diante de Deus, sua vida profissional vai empatar. Eu não estou dizendo que você não tenha direito trabalhista, eu não estou dizendo que você não tenha, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que existem pessoas que usam justificativas erradas, mentirosas, para continuar no ciclo, e é um ciclo de destruição, de suicídio, de morte, como Saul estava.